Um, dois, três. Vamos lá. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre autodescobrimento. A partir do autodescobrimento do Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre esse livro e sobre todo o processo de autoconhecimento. Eu queria começar com uma frase que me toca muito, que fala sobre tudo é aliado daquele que sabe o que quer. É uma frase de Machado de Assis, adaptada por Summer. Eu ouvi essa frase e ela me tocou muito, porque tudo é aliado daquele que sabe o que quer. Então, a partir do momento que eu sei para onde eu estou indo, que eu sei aonde eu quero chegar, tudo ao meu redor contribui. Eu consigo captar energia, eu consigo me desenvolver a partir do momento que eu sei aonde eu quero chegar. Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve, como também diria Alice no País das Maravilhas. Então é muito importante que a gente entenda para onde a gente quer ir, para que então todo o universo contribua para esse desenvolvimento. E aí, a partir disso, eu vou para esse trecho do livro que diz a necessidade, portanto, do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável a fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia ou crescimento se portador de valores intrínsecos latentes. Então aqui ele deixa muito claro, já na página 8, no início do livro, que o autodescobrimento ele vai te ajudar quando você está em um estado de desafio, você está passando por algum desafio, seja ele material, seja ele um luto, um desemprego, enfim, uma desarmonia, uma briga em família, uma separação, não importa o seu problema. Importa que você precisa de uma recuperação, porque você está em desarmonia. E aí o autodescobrimento pode te ajudar. Mas você não está com nenhum desafio, nenhum grande desafio, mas você está em expansão. Então, para o crescimento, também é necessário que você desenvolva esse autodescobrimento, esse autoconhecimento. E eu já quero deixar claro que o autor fala muito em autodescobrimento, mas ele até cita em determinados momentos autoconhecimento. Então, aqui eu vou tratar essas duas palavras como sinônimos, autodescobrimento e autoconhecimento. Então, independente do termo usado, a gente está falando desse estudo de si mesmo, essa autoobservação. É você poder observar o que está acontecendo consigo. E eu gostaria de compartilhar esse gráfico da vida. Aqui nós temos duas vertentes, a inspiração e a execução. É muito importante que a gente seja esse canal de inspiração divina, mas que a gente também seja ação, execução. Porque no momento onde eu não estou inspirado e nem estou executando nada, eu estou paralisado. Eu estou nesse quadrante da minha vida. Eu não estou nem me inspirando, nem sonhando, nem executando, nem agindo em favor desse desenvolvimento. Então, eu estou paralisado. E nesse quadrante, a gente não evolui. Nesse quadrante, a gente permanece em estado parado, sem se desenvolver. E quando a gente é só inspiração, estou só sonhando, eu estou no quadrante sonhador.
Eu não estou executando nada, estou só sonhando. Estou pensando lá na frente como poderia ser, como que as coisas poderiam se desenvolver, mas eu ainda estou parado, porque eu não estou em movimento para que aquilo aconteça. No outro, lado, quando eu estou só executando, estou só agindo, sem ter tempo para me inspirar, sem ter tempo de buscar conhecimento, sem que eu esteja me inspirando, seja esse canal divino de inspiração, eu estou no quadrante esgotado, porque eu faço, 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 mas eu não saio também do lugar, porque eu estou só executando, sem tempo de me desenvolver, sem tempo de sonhar, de pensar no algo mais. Então, muitas vezes a gente está em um desses quadrantes e não se dá conta. Por isso a importância de a gente perceber nesse momento e fazer essa autoanálise, em que quadrante eu estou. Porque o equilíbrio, o mundo ideal, aquele sonho de vida é estarmos no quadrante realizado, que é quando eu sou esse canal de inspiração divina e eu saio em movimento. Então, quando eu consigo conciliar os sonhos, o meu desenvolvimento, né, a busca por ser esse canal de inspiração, com o fazer, com o agir, com colocar em prática, eu consigo estar no quadrante de realização. De nada adianta eu somente estar sonhando ou estar agindo, se as duas vertentes não se conversarem. Então, pensando nesse quadrante, né, da vida, é importante que você hoje reflita em que momento você está. E aí ele coloca muito bem nesse trecho onde ele diz: esse autodescobrimento faculta uma tranquila avaliação do que ele é e de como está, oferecendo os meios para torná-lo melhor, alcançando assim o destino que o aguarda. Então, o autodescobrimento, o autoconhecimento, ele vai te dar essa tranquilidade para que você avalie em que quadrante você está, como você está nesse momento e como você quer estar, para que você possa se tornar melhor, para que você possa almejar esse destino. Porque nós viemos para cá com uma missão. Nós recebemos um desafio para estar aqui. Quando nós reencarnamos, nós combinamos o que nós queríamos fazer aqui. Como seria o nosso processo de evolução? Mas chegando aqui é preciso que a gente aceite esse processo, que a gente busque, que a gente vá em busca de descobrir, de se autodescobrir. Por que estamos aqui? Qual é esse desafio que eu tenho que passar para complementar o meu processo evolutivo? Ele não é estático, único. Eu preciso de vários desafios. Mas qual é esse que eu preciso neste momento passar para que eu possa estar em constante desenvolvimento, sendo uma melhor versão no hoje, no aqui, no agora, no presente, como também para as próximas encarnações. E quando ele fala de meios para torná-lo melhor, ele está falando do autoconhecimento, das ferramentas que eu posso usar para que eu me torne melhor. E veja, a pessoa que você é hoje só entrega a realidade que você já tem. O seu resultado, ele é feedback. Aquele resultado que você tem hoje, como está a sua vida, como você tem se desenvolvido, como você chegou até aqui, foi a partir da pessoa que você é hoje. Então, toda a sua bagagem, tudo aquilo que você já percorreu, todos os desafios que você já enfrentou, toda a sua história, ela é fundamental.
mas ela é um feedback do resultado que você tem. Ela é o seu retorno. O que eu consegui até aqui, aonde eu estou hoje, é um retorno da pessoa que eu sou. Para que eu possa conseguir subir um degrau, para que eu possa conseguir ser uma nova pessoa, ter uma nova versão, eu preciso me desenvolver. Porque se eu ficar estagnado, se eu ficar parado, eu não vou estar realizado. Eu não vou para o quadrante realizado se eu ficar parado. Então eu preciso me colocar em movimento para ser uma nova pessoa, para ser melhor, para conseguir ir para o quadrante do realizado. E eu queria trazer essa imagem porque o filme O Rei Leão, ele é clássico. Todo mundo já viu, é um filme muito bonito, traz uma mensagem muito legal. Mas eu queria extrair esse trecho. Quando o Simba, ele sai da sua comunidade e ele foge, ele busca uma fuga. Ele não quer enfrentar o luto, ele não quer enfrentar os desafios que estão lá no lugar dele de origem, e ele foge para a floresta. E aí ele conhece os amigos dele, o Timão e o Pumba, e ele começa a viver uma nova vida. E tudo bem ter um amigo Timão e um amigo Pumba, né? E ter um amigo Javali e um amigo Suricato, tá tudo bem, tá tudo certo. No entanto, a reflexão é: você está vivendo o que dá para ser ou você está vivendo o que você nasceu para ser? Veja, o Simba, ele nasceu para ser o rei leão, mas ele estava lá vivendo como um suricato, um javali. Será que é preciso se encolher para viver quem você realmente é, quem você nasceu para ser, quem você veio aqui ser? Será que é preciso se encolher? Será que é preciso ser um leão vivendo como um suricato, um javali? Ou será que tudo bem você ter amigo javali e suricato, mas não perder a sua essência de ser um leão, se esse for o seu potencial? Se esse for o que você nasceu para ser? É necessário assumir. Muitas vezes a gente acaba colocando máscaras e acaba se disfarçando para não assumir quem a gente é. Muitas vezes a gente faz isso pensando na expectativa que eu acho que o outro tem de mim. Porque muitas vezes eu nem pergunto, né, qual é a expectativa que o outro tem de mim. Eu deduzo que ele espera de mim que eu me comporte como um javali ou um suricato. Mas ele está olhando para mim e ele enxerga um leão. E eu não me enxergo como leão. Por isso a importância do autoconhecimento. Eu sou um leão, eu tenho potencial de leão, eu preciso transbordar ser um leão. Porque muitas vezes o que nós vemos são só as pessoas. É o que eu consigo ver. Um é calvo, o outro tem cabelo curto, o outro usa óculos. São características. Mas quando eu entro no processo de autoconhecimento, eu me permito ver que os outros realmente são. Porque eu amplio o meu olhar sobre mim e eu permito que o outro também possa ser quem ele é. Quanto mais eu consigo
me aproximar da minha essência, de quem eu sou, quanto mais eu consigo me aprofundar no estudo de mim mesmo, eu também permito que o outro possa ser quem ele é. Quanto mais eu me respeito, eu respeito a minha essência, eu aumento o respeito que eu tenho pelo outro para que ele seja quem ele é. Quanto mais eu me conheço, eu diminuo a expectativa sobre o outro, porque eu entendo que eu não controlo o outro, eu não tenho controle do que o outro faz, do que o outro pensa, de como ele age, de qual é o processo evolutivo dele, porque o processo evolutivo ele é individual, ele é único. E sim, eu vou ter uma pessoa na minha frente que está passando pelo luto, eu vou ter uma pessoa do meu lado com depressão, com medo, com ansiedade. Eu vou ter um universo de pessoas passando por desafios. E eu vou ter os meus desafios também para enfrentar. Mas quanto mais eu entendo os meus desafios, mais eu me sensibilizo com os desafios dos outros. E aí mais eu entendo que é preciso que eu permita que eu viva os meus desafios e que o outro viva os desafios dele. Isso também entra numa questão de não querer resolver para o outro. Ele vai falar isso aqui. Ele vai dizer que há aqueles que têm problemas e não se encontram dispostos a enfrentá-los, a solucioná-los, esperando que os outros o façam, porque se consideram isentos de acontecimentos dessa ordem, negando-se mesmo sem o perceberem, a mudança de estágio evolutivo, sem perceberem para a mudança de estágio evolutivo. Ou seja, todos nós temos problemas, mas eu não posso esperar que o outro vá resolver os meus problemas. Porque passar pelos desafios, subir os próximos degraus, está sob minha responsabilidade. Sou eu quem tenho que resolver os meus problemas. O outro resolve os problemas do outro. E eu também não posso carregar os meus problemas mais os problemas dos outros. Muitas vezes a gente acaba sugando os problemas dos outros, resolvendo os problemas dos outros, como uma fuga para não resolver os nossos. E aí a gente conta para nossa mente que a gente está muito ocupado para resolver o nosso problema, porque a gente está resolvendo o problema do outro. E aí a gente se conta essa história e faz como Simba. A gente foge dos nossos problemas. E a gente ainda se conta uma história bonita de que a gente não fez isso porque estava sem tempo. E aí a gente se conta aquela história, mas pelo menos eu deveria, tá? Eu pensei nisso mais. E aí, nessas desculpas, a gente se sabota. A gente sabota o nosso processo evolutivo. A gente quer fazer pelo outro, a gente se foge e a gente não resolve aquilo que a gente tem para resolver. A gente não permite que a gente cresça. E nós somos o piloto desse carrinho da vida. E ele fala a necessidade de cada um digerir os próprios problemas. É indiscutível e inadiável, devendo fazer parte da agenda diária de todo aquele que desperta para a consciência de si, não se permitindo agasalhar conflitos, mesmo que sob hábeis camuflagens do inconsciente. Nós estamos aqui para passar por um processo evolutivo. E eu preciso do autoconhecimento para digerir os meus próprios problemas.
Isso é imediato, eu tenho que fazer isso. Tenho que parar hoje e pensar sobre os meus problemas e como eu posso fazer. Quais são as ferramentas que eu vou buscar dentro de mim para passar por esses desafios. E eu preciso fazer isso com uma agenda diária, eu comigo mesmo. Despertar essa consciência de que eu tenho que resolver. Mas lembre-se, eu vou colocar lá mas pelo menos eu não tive tempo eu não sei como, e eu vou colocar camuflagens para sabotar o meu desenvolvimento. Faz parte. Mas é preciso que eu tome a consciência de que eu estou fazendo isso. Cada vez que eu falar mas pelo menos eu tenho que dizer, ixi, eu estou me sabotando. Ixi, deixa eu parar aqui, deixa eu marcar uma agenda comigo mesmo, eu preciso resolver isso aí. E aí, eu tenho aqui uma metáfora da evolução, porque todos nós temos um terreno que nós precisamos adubar, torná-lo fértil, torná-lo cada vez mais próspero. E esse terreno é a nossa mentalidade. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco conteúdo, quanto mais eu busco conhecimento, mais eu adubo a minha mentalidade. E tem algumas sementinhas plantadas na minha mentalidade. E essas sementinhas se chamam talentos. E quanto mais a minha mentalidade estiver próspera, mais os meus talentos podem crescer. E eu vou regar esses talentos com o meu propósito. Então, eu tenho um propósito e eu estou no meu processo evolutivo. Eu reencarnei para evoluir. Eu tenho um propósito que eu combinei comigo mesmo. Antes de vir para cá, eu combinei, eu fiz uns combinados. Tenho um propósito de estar aqui. E eu vim com todas as ferramentas para realizar esse propósito, com todos os talentos necessários. Mas eu preciso tornar o meu terreno, a minha mentalidade fértil. Eu preciso regar com o meu propósito esses talentos, para que eu possa transbordar e para que eu possa evoluir. E aí, eu tenho também a escada da evolução, porque eu tô lá, eu tô em um degrau. Qualquer que seja o seu degrau, independente de como está o seu processo evolutivo. Eu posso estar muito já bem desenvolvido, mas eu posso estar lá ainda no primeiro degrau da evolução. Não importa, eu sempre vou ter degraus a subir, processos para evoluir. E sempre vai aparecer um desafio. Sempre. A vida, inclusive, ela testa se você realmente evoluiu naquele ponto. E ela vai colocar os desafios para você superar. E ele coloca muito bem, lá na página 41, que não são as circunstâncias que se fazem responsáveis pelo bom ou mau humor do indivíduo, mas a forma pessoal como ele as encara. Então, os desafios estão ali, fato, vão estar, vão aparecer, todos aqueles lá que a gente falou no começo, vão aparecer. Mas como que eu vou encarar esses desafios? Como, ó vida, ó céus, ó azar. Ou, bora lá, tem isso aqui para resolver, por onde começo? Porque eu vou querer chegar no degrau de cima. Mas para chegar no degrau de cima, eu vou precisar passar por esse desafio. Eu vou precisar enfrentar esse desafio.
E eu tenho a opção de enfrentar com bom ou mau humor, porque sou eu que encaro os meus desafios. E veja, ele coloca que qualquer ascensão exige esforço, assim como toda mudança propõe ampliação ou renovação de paradigma. As grandes conquistas da humanidade firmaram-se mediante a superação dos paradigmas então vigentes. Para mim, essas duas palavras são fundamentais em qualquer processo de autoconhecimento: esforço e superação. Se eu não me colocar em movimento, eu fico lá no quadrante parado. E sim, me colocar em movimento exige esforço. Para que eu possa subir o degrau, eu vou precisar passar pelo desafio, isso exige esforço. Mas eu vou me superar, porque eu vou nutrir o meu terreno para que ele fique mais fértil. Eu vou vir aqui, eu vou buscar esse conteúdo para ampliar a minha mentalidade. Isso exige esforço, mas também traz uma superação. É natural que exija esse esforço e que a gente saiba também comemorar as conquistas superadas. E tem esse videozinho aqui que ele é muito realista. Eu adoro esse cachorrinho e eu vou compartilhar com vocês. Because I'm happy I belong. I go on without. Because I'm happy I belong. If you feel like happiness is the truth. Because I'm happy I belong. If you know what happiness is to you. Because I'm happy I belong. If you feel like that's what you want to do. No bad news, talking this and that. Yeah, well, give me all you got, no hold it back. Yeah, well, I should probably walk. Eu adoro esse cachorrinho. Adoro ele. Porque ele tem autonomia emocional. Porque ele não está preocupado com a expectativa que o outro tem sobre ele. Porque ele está ali se desenvolvendo, buscando a sua evolução. Ah, Andréia, mas quer dizer então que eu não posso contar com a minha família no processo evolutivo? Que eu não posso contar com desenvolvimento a partir da minha família, dos meus amigos? Cada um é responsável pelo seu processo. O outro está resolvendo os problemas do outro. Eu preciso resolver os meus. Mas tenha certeza que quanto mais você transborda amor, quanto mais você entra no seu processo de autoconhecimento, mais você vai conseguir contribuir com o outro. Isso reverbera, transborda para os demais que estão ao seu redor. E aí ele coloca, já fechando aqui, indo para o fechamento da nossa explanação sobre autoconhecimento, que o amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia, por ser gerador de um comportamento equilibrado, por propiciar a satisfação estética das aspirações e porque emula ao desenvolvimento das faculdades de engrandecimento espiritual que dormem nos tecidos sutis do eu profundo. Veja, o amor, ele vai ser o alicerce de todo esse processo de autoconhecimento. Vai te deixar sadio, vai te deixar num comportamento equilibrado e vai engrandecer o seu lado espiritual. O amor, ele é base, mas não é só aquele amor, mas eu amo meu marido. Não, eu amo a minha esposa. Não é isso, só isso. Isso é muito.
Mas não é só isso. Ele não pode ser um amor só externo, só para o outro. Ele tem que começar dentro de você. Você tem que entender que você é perfeito dentro da sua condição e que você pode se aperfeiçoar cada vez mais a partir da sua busca por desenvolvimento. E aí ele fala aqui que a semelhança de alguém que sobe uma montanha e passa a ter uma visão mais ampla dos horizontes. Quanto mais alto, maior a conquista da sua paisagem. A superação do ego permite uma identificação profunda com si, que se desvela, manifestando a sua procedência divina e arrebatadora. Então, ele compara o processo de autoconhecimento com subir uma montanha. Você não sobe uma montanha no estalar de dedos. O caminho é árduo. Você precisa de tempo, de treino. E quanto mais você sobe, mais você amplia os seus horizontes. E vai ser desafiador. Vai faltar ar, pode faltar comida, pode faltar água, as pernas podem não responder. E você precisa passar por esse desafio. Porque quanto mais você sobe, mais você se desenvolve, mais você amplia o seu olhar. E eu queria já ir fechando esse nosso bate-papo com essa frase que para mim é muito impactante. Onde você for, você vai junto. Não existe uma forma de você se desmembrar de você mesmo. Onde você for, você vai junto. Então é preciso que você se desenvolva. É preciso que você pense, e essa é a pergunta que eu gostaria que você fizesse com sinceridade para você mesmo. Você está confortável com a sua companhia? Quando você deita a cabeça lá no travesseiro à noite, você e o seu travesseiro, a conversa mental que você tem com você mesmo é agradável? É uma conversa que você teria com uma outra pessoa? Ou é uma conversa de crítica, de eu não consigo, eu não sou capaz, eu não estou pronto para isso, tá muito difícil, tá muito pesado, eu não estou dando conta. É essa conversa mental que você tem com você mesmo? Ou é uma conversa motivadora? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou por esse caminho, eu vou tentar desse jeito, eu vou conseguir, vai dar certo. Para pensar sobre isso. Você está confortável com a sua própria companhia? Se você chegou até aqui e conseguir responder essa pergunta, eu já me dou por satisfeita com o conteúdo que eu preparei aqui. Mesmo que a resposta seja: eu não estou satisfeita, eu preciso melhorar a minha companhia comigo mesmo. E agradeça-se. Permita-se ter esse momento de reflexão. Isso já é uma evolução. Buscar conteúdo sobre autoconhecimento, marcar aquela agenda com você mesmo, estar disposto a passar pelos seus desafios com bom humor, entendendo que não dá para você ficar parado, não dá para você ficar só sonhando ou só sair agindo sem pensar, sem se inspirar. Que você pode subir esse degrau de forma plena, de forma consciente, respeitando os seus limites, sendo uma boa companhia para você mesmo. Então, que Deus nos ilumine, Deus esteja conosco nessa caminhada e que você se permita viver mais momentos como este, de busca por um conteúdo que te eleve, que faça você se desenvolver, que faça você sair do degrau onde você está e suba para o outro degrau, deixando a sua mente cada vez mais fértil
para que os seus talentos transbordem, para que você possa ser regado pelo propósito que você veio ter aqui. Obrigada pela sua companhia. E eu fico à disposição de te ajudar no teu processo de autoconhecimento.